aos Romanos, capítulo 10, versículo, digo melhor, irmãos. Dai glória a Deus, igreja. Versículo 11. Romanos, capítulo 10, somente o versículo 11. Quem tem a Bíblia diz amém. Está gostoso o culto, hein? Oração é renovação na vida espiritual. Quem tem a Bíblia diz amém. Então aqueles que têm a Bíblia de pé, em reverência à palavra de Deus, diz assim, irmãos, Romanos, capítulo 10, verso 11. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. Eu quero ouvir essa igreja aqui bater aquela salva de palmas bem forte. Se é que esse povo aqui é pentecostal, se esse povo aqui é pentecostal, glorifica Deus também. Dentro da igreja tem irmãos que parece que não estão cultuando a Deus. Dentro da igreja parece que tem irmãos que não compreendem o Evangelho de Cristo, que não compreendem a palavra de Deus. Será que é porque está escrito aqui na palavra que todo aquele que crê em Jesus não será confundido? Não será confundido. Mas parece que esses que estão confundidos dentro da igreja, sem saber, meus irmãos, cultuar, sem saber glorificar a Deus, sem saber dar uma salva de palmas pentecostal, parece que eles aí, na igreja, ainda não entenderam, não compreenderam a salvação. Queridos irmãos, tem alguém confundido ou confuso aqui em nosso meio? Eu fico muitas vezes admirado de ver que tem crentes que nos fazem cada tipo de pergunta, irmãos. Outro dia veio um irmão perguntar para mim se ele pode casar de novo, sendo ele divorciado. E ele é crente. Será que um crente, meus irmãos, ele sendo divorciado pode casar de novo? Não! E como é que aquele irmão veio perguntar isso para mim? Agora você vê, meus irmãos, que esse irmão está confuso. Está confuso. E por que está confuso? Por causa, meus irmãos, das várias tipos, ou seja, dos vários tipos de doutrinas que são anunciados. Irmãos, cada igreja aí, igrejas que não pregam a verdade para o povo, anuncia um tipo de doutrina que concorda com o pecado, que concorda com a iniquidade, que concorda que a mulher se divorcie e case de novo, que concorda que o homem se divorcie e casa de novo. E nós sabemos que biblicamente isso está errado conforme a palavra de Deus. Biblicamente, Jesus mesmo disse: o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Irmãos, existia essa dúvida no coração dos discípulos de Jesus também. Você vê que o diabo, ele lança confusão, ele lança dúvida no coração do crente. Então, os discípulos de Jesus se aproximaram de Jesus e lhe fizeram uma pergunta: Senhor, mestre, olha, nos explica aqui uma coisa. Olha, a mulher, ela pode largar do marido, o marido pode largar da mulher, e me explica isso, Senhor, nós estamos aqui confusos. Então Jesus começou a explicar que, no princípio, Deus
criou o homem e a mulher e os uniu. E que o homem e a mulher não poderiam se divorciar, ou seja, se separar e casar de novo. Vamos dizer assim. Só que os discípulos disseram: mas Senhor, e se for por causa de adultério? E se caso o homem adulterou e a mulher não quer mais conviver com ele? Jesus disse: Moisés. Aí Jesus falou: Moisés. Ele disse: eu? Fui eu? Não, Moisés permitiu carta de divórcio. Moisés. Uma certa feita Jesus se pôs de pé e disse aqui: eis aqui aquele que é maior do que Salomão, que é maior do que Abraão, que é o próprio Jesus. Ele, Jesus, não disse para se divorciar e casar de novo. Moisés permitiu carta de divórcio, mas no começo não era assim não. Deus uniu o homem, Deus uniu a mulher, mas por causa da dureza do vosso coração, Moisés permitiu carta de divórcio. Agora, o crente ter coração duro, meus irmãos, é porque não está convertido ainda. O crente convertido já tem o seu coração transformado pelo Espírito Santo de Deus. Viva só. Ah, minha mulher me abandonou. Ora, viva só. Mas Senhor, e se o homem não conseguir viver só? Então vai para a lei de Moisés. Mas eu não permito. Vocês querem ir para a lei de Moisés, vocês vão. Vocês querem ir para a ordem de Moisés, vocês vão. Agora vem o apóstolo Paulo, o homem que Deus levantou para ensinar as igrejas. Você vê que o apóstolo Paulo foi o homem que Deus levantou para ensinar as igrejas, doutrinar as igrejas. Chega o apóstolo Paulo e vai pregar a palavra de Deus em um determinado local. Ele encontra lá uma verdadeira desordem na casa de Deus. Desordem esta, meus irmãos, espiritual. Desordem porque não havia obediência à palavra do Senhor. Aonde não há obediência à palavra de Deus, existe a desordem. Existe, meus irmãos, o pecado. E Paulo chegou lá e encontrou o pecado demais. E Paulo, meus irmãos, então ensinou os irmãos, falando que se a mulher largar o seu marido e casar com outro, ela será chamada de adúltera. Mesma coisa o homem, se deixar a sua esposa, a sua mulher, e se casar com outra, então ele será chamado de adúltero. Então Paulo começou a doutrinar segundo o que ele recebeu do Senhor, porque Paulo dizia: eu vos ensinei aquilo que eu recebi do Senhor. Não era dele, era do Senhor que ele havia recebido. Aleluia, Jesus! Agora você vê, meus irmãos, aqui na Santa Palavra de Deus é escrito que a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. A pessoa que crê realmente em Deus não é confundido, irmãos. Ele não vive, meus irmãos, confuso por coisas deste mundo. Quando você vê um crente confuso é porque ele não está obedecendo a Deus. O crente que vive em confusão porque não crê mais em Deus. O crente que crê em Deus não vive em confusão e nem confuso. Estão ouvindo, igreja? Não vive em confusão e nem confuso. Ele já sabe discernir claramente as coisas de Deus. Ele já tem na vida dele o Espírito de Deus para fazer discernir o que é de Deus e o que não é de Deus. Glória a Deus, igreja! Irmãos, na igreja Deus e Amor nós aprendemos isso, mas nas outras igrejas não se prega assim. Quem veio de outra igreja, lá o pastor pregava assim, o pastor anunciava assim, mas pelo contrário, tem muitos pregadores nas outras igrejas que pregam contra nós, que pregam contra a igreja Deus e Amor.
que falam que nós, crentes da Igreja de Deus e Amor, somos exagerados. Sim ou não? Quando fala que somos da Igreja de Deus e Amor, muitos dizem, eu já conheço, né? Com aquela cara, né, meus irmãos, de poucos amigos. Eu já conheço. Irmãos, nós somos conhecidos pelo povo do mundo. Nós somos conhecidos pelos crentes que não vivem na doutrina, porque nós somos a luz do mundo, o testemunho dos irmãos, a obediência dos irmãos é conhecida por todos. Sim ou não, igreja? Olha, você coloca uma irmã crente fiel da Igreja Deus e Amor e uma outra que não é fiel de uma outra igreja, porque é difícil encontrar alguma fiel, verdade? Aí você coloca e começa a ver pela palavra de Deus. Primeiro, as crentes de outras igrejas, o cabelo dela é curto, é cortado. Segundo, a maioria delas hoje em dia já usam brinco e até um batonzinho e um esmalte. E pela roupa também você percebe a diferença. Muitas delas de mini saia, calça comprida, blusas decotadas e aí por diante. Queridos irmãos, esse povo que está nessa situação ainda estão confusos, ainda estão com a mente confusa. Mas aqui na Igreja de Deus e Amor, a nossa mente não está confusa, não. A nossa mente já está limpa. Glória! Maravilha! Glória! A nossa mente já foi limpa. A nossa mente já foi purificada. Antes a nossa mente também tinha essa confusão, como nós éramos do mundo. Meu irmão, mas depois que nós entramos no Evangelho e nós passamos a conhecer a palavra de Deus como ela é, essa confusão do diabo, essa confusão maligna, ela saiu da nossa mente de uma vez por todas, porque conhecereis a verdade vos libertará. Sim ou não, igreja? Conhecereis a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade vos libertará. Então quem não está liberto ainda é porque não conheceu a verdade. Então qual foi o evangelho que você conheceu? Qual foi o Cristo que foi anunciado a você? Irmãos, nós não podemos ser enganados pelas falsas doutrinas, pelos falsos pregadores que existem, porque hoje em dia, meus irmãos, o crente que não tem o Espírito de Deus para discernir as coisas, para discernir, ele perde a salvação. Eu digo isso sem medo de errar. Tem muitos irmãos que por qualquer motivo, por uma discussão, por uma briguinha, por uma contenda, ele diz, eu vou sair daqui da Igreja Deus e Amor. E a primeira da esquininha ali que ele acha, ele entra. Ali ele não quer saber da maneira que está a doutrina. Ele diz, aqui também eu vou ficar em comunhão com Deus, não tem problema. Tem problema sim, irmãos. Tem problema sim. Porque Jesus disse que aquilo que for ligado aqui na terra será ligado lá no céu. E aquilo que for desligado aqui na terra também será desligado lá do céu. Oh, glória a Deus, igreja! Tem problema sim. Amém? Querida igreja, nós temos que procurar não sermos afetados pela confusão do diabo. Há crentes que pregam o evangelho para causar confusão apenas. É verdade. Tem pregadores que pregam o evangelho não é para salvação de alma, é para confusão. Tem muitas igrejas, muitos falsos profetas pregando não para salvação, mas para confusão. E o povo que não entende a verdade fica confuso. Quantas pessoas batizam, meus irmãos, fumando cigarro?
olha uma irmã e diz: eu vou largar da minha mulher, vou casar com aquela mulher ali, aquela irmã. E sai de casa, abandona a família, e daqui a pouco está ele lá com aquela mulher daquela igreja. Por quê? Porque não há doutrina, não há ensinamento, não há verdade, e onde não há verdade o diabo entra com a confusão. É verdade, igreja! Aleluia! Amém? E o diabo lança confusão no coração de um, lança confusão na cabeça do outro, lança confusão no coração daquela outra pessoa, aí vira uma confusão na cabeça daquela pessoa. Aquela pessoa vai numa igreja, aquela igreja prega, o que tem a fazer isso, o que tem a fazer aquilo. Ela fala: mas como é que pode? Aí ela vai numa outra igreja, na outra igreja, ela chega lá e está lá um pregador cabeludo, dançando rock até em cima do púlpito. Ela diz: mas como é que pode? Aqui não é crente aqui? Então ela fica confusa, irmãos, e tudo que o diabo lança ela vai aceitando, mas porque não tem o Espírito de Deus. Aquele que tem o Espírito de Deus sabe discernir que Deus é santo, sabe discernir que sem santificação ninguém verá Deus. Senhor, igreja! Queridos irmãos, eu estou aqui na igreja Deus e Amor servindo a Jesus. Quem serve a Jesus de coração aqui também. Mas eu sirvo a Jesus não é somente pelas curas que Deus opera aqui. Eu sirvo a Jesus não é somente pelo poder que eu vejo cair aqui. Eu sirvo a Jesus aqui nesse santo ministério, porque eu enxergo aqui santificação. Eu enxergo aqui santidade. Eu enxergo que aqui o povo não vive na confusão, mas o povo está esclarecido acerca da verdadeira palavra de Deus. Amém? Olha, muitas nações eram confundidas pelo diabo. Nós vemos, irmãos, que o diabo tentava confundir até mesmo o povo de Israel, fazendo muitas vezes Israel adorar imagens de esculturas, fazendo adorar, meus irmãos, nos bosques. Mas Deus levantava sempre um servo, um profeta, e começava a repreender aquele povo. Nós vemos, irmãos, que o diabo lançou uma confusão uma certa feita até na cabeça do rei Saul. O rei Saul conhecendo quem era Deus, o rei Saul sabendo que Deus era tremendo, que Deus era maravilhoso, ele não foi consultar, meus irmãos, uma mulher que mexia com espiritismo. Não foi ele consultar aquela mulher que fazia, meus irmãos, trabalhos malignos, bruxarias. Vamos dizer assim para os irmãos entenderem melhor. Não foi ele consultar aquela mulher que fazia adivinhações? Por que ele ficou confuso? Porque ele não deu lugar a Deus. A Bíblia diz que o rei Saul parou de dar lugar a Deus e passou a dar lugar ao diabo. E quando o crente para de dar lugar a Deus e começa a dar lugar ao pecado, passa a dar lugar às iniquidades, aí o diabo começa a pôr confusão na mente dele. Queridos irmãos, nós vemos que uma certa feita, até o rei Davi, o diabo quis lançar confusão na cabeça dele. Mas Deus mandou o profeta Natã e repreendeu Davi, e Davi se humilhou e reconheceu o seu pecado. Olha que coisa impressionante. É o homem e a mulher reconhecer o seu pecado e deixar. Amém? Amém. Olha, o rei Saul, ele havia dito para Deus que havia se arrependido, mas não se arrependeu. Não se arrependeu. Já Davi, quando ele foi repreendido, ele pediu misericórdia, pediu perdão a Deus, e Deus o perdoou porque ele realmente se arrependeu. Então nós temos, irmãos e irmãs, que aquele que busca Deus, que aquele que ora, que aquele que obedece à palavra do Senhor, aquele que dá ouvido à palavra de Deus, jamais será confundido. Aquele que crê em Jesus não é confundido. Agora, como pode a pessoa dizer:
cabeça do outro, expulsa o demônio e diz: eu creio em Jesus, mas vive no pecado. Ora, em nome de Jesus, qualquer um faz sinais e maravilhas. Sabia disso? Sabia disso? Que no nome de Jesus o diabo está sujeito? Até o católico, se pôr a mão na cabeça do outro, ele crê, o diabo sai. No nome de Jesus. Expulsa sim. Então não fique admirado, meu irmão, de você ver hoje em dia pastores aí falando pro diabo pôr a mão para trás. O pastor fala: anda de joelho, o diabo anda. Não se admire disso não, irmão, porque no nome de Jesus o diabo cai mesmo por terra. Tá? No nome de Jesus o diabo sai a 1000 por hora. Mas não adianta nada você expulsar demônio, não adianta nada você até pregar a palavra de Deus e não obedecer. Não adianta nada. Presta atenção, igreja. O rei Saul era rei, mas a confusão entrou na mente dele. O diabo conseguiu confundir ele de tal maneira que ele perdeu, meus irmãos, o direito de ser rei. Perdeu a unção de Deus, perdeu tudo de Deus. Por causa de quê? Da confusão que o diabo lançou no coração dele. E hoje em dia, esse mesmo demônio, ele vive no meio da igreja muitas vezes, irmãos. Muitas vezes não, todo dia. Todo dia o diabo está, meus irmãos, no meio da igreja, no meio do povo de Deus, tentando lançar confusão de um contra o outro. Aquele irmão contra aquele irmão, aquela irmã contra aquela irmã. Briguinha, dissensão, contenda, fofoca, disse-me-disse. Para quê? Para ver se através da confusão ele consegue o objetivo dele. O objetivo do diabo, irmãos, é ver o crente perder a salvação. É ver o crente, meus irmãos, deixar de obedecer a Deus. É ver o crente desanimar-se. Através de quê? De confusão. É tanta confusão hoje em dia. É tanta confusão no meio dos crentes. É crente falando mal daquele, é irmão falando mal daquela irmã. Irmãos, essa é uma arma terrível que o diabo tem usado, a confusão. Então vamos agora crer em Jesus, que essas armas do diabo perderão os seus efeitos. Não vai ter efeito alguma arma do diabo. Aleluia! Aleluia! Olha, quando você encontra um irmão na esquina, 2, 3, em rodinha, na hora do culto, pode ter certeza que ali estão irmãos que gostam de fazer confusão na igreja. Irmãos que saem aqui de dentro da igreja e encontra na esquina outro e começa a fofocar. São irmãos que gostam de confusão. Saiu da igreja, ouviu a mensagem, mas não se converteu. Acabou o culto, foi embora para casa, mas não se converteu. O crente, quando é convertido, irmãos, ele foge de confusão. Ele foge de contenda. Ele foge de fofoca. Glória a Deus! Aleluia! Enfim, o crente, quando é convertido a Deus, ele foge, meus irmãos, do pecado. Ele foge. Ele vê o pecado lá e dá volta. Ele se desvia do mal, diz a palavra. Ele vê, meus irmãos, um grupinho em pecado ali, ele até desvia daquele grupo. Já aquele crente que não teme a Deus, ele vê o grupo ali, ele sabe que está fofocando e diz: eu quero também entrar nesse meio. Já aquele, meus irmãos, que não teme a Deus, ele sai da igreja, meus irmãos, encontra na esquina aquele crente podre, aquela laranja podre que está estragada, aleluia, e vai lá ele se bichar também com aqueles que estão cheios de bicho, de verme, de demônio, aleluia. Então você, irmão, não pode fazer isso jamais, para você não entrar em confusão com Deus, para você não entrar, meus irmãos, em desunião com Deus, para você não entrar em contramão diante de Deus. O crente tem que obedecer à palavra do Senhor, fugir dos maus exemplos. Nós temos que ser o bom exemplo, aleluia. Nós temos que ser o exemplo do verdadeiro cristão, onde nós pisarmos, aonde nós trilharmos os nossos caminhos, os nossos pés, os nossos passos. Temos que dar o bom exemplo de um verdadeiro cristão. Oh, glória, alabado, e canta, alabaia. E não deixar a confusão do inimigo entrar em nossa cabeça.
e não deixar o inimigo atingir o nosso coração com a seta da confusão, com a seta da discórdia, com a seta da murmuração. Foge disso, povo de Deus! Foge disso, povo do Senhor! A confusão, a contenda, meus irmãos, isso aí entristece tanto a Deus. A alegria do Senhor é nos ver aqui unidos. A alegria do Senhor é ver este povo aqui fortalecido. A alegria do Senhor é ver este povo aqui abençoado. A alegria do Senhor é ver este povo aqui com a cabeça levantada. A alegria do Senhor é ver este povo ganhando alma. Oh, glória a Deus! Oi, canta la baia. Sabia que a alegria de Deus é ver você marchar, minha irmã? É ver você marchar, meu irmão. A alegria do Senhor é ver você falar do seu amor, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia. Deus não se agrada de ver você falando daquele, você falando daquela. O que Deus se agrada é ver você falando do seu poder, da sua graça, contra o pecado, contra o diabo, contra tudo que se diz Satanás. Amém? Olha, tem irmãos que são verdadeiros vasos nas mãos do diabo. Infelizmente, igreja, estão na igreja, mas não estão convertidos. Entraram no Evangelho, mas o Evangelho não entrou neles. E muitos estão na igreja apenas esperando uma oportunidade. Uma oportunidade, meus irmãos, de ter um cargo. Outro dia mesmo, teve irmãos que estão como membros aqui da Igreja de Deus e Amor. Aí vieram procurar o pastor Odaí, dizendo: pastor Odaí, fala com o pastor Sérgio para me pôr de novo como obreiro do jeito que eu era. Eu quero voltar a ser obreiro. Por que não se conforma apenas em ser um membro? Por quê? Aleluia! Você teve a sua oportunidade, meu irmão. Deus nos dá a oportunidade. Mas se nós, irmãos, jogarmos fora a oportunidade de Deus, Deus não vai confiar mais em nós novamente, não. Então, se nós temos a oportunidade de Deus, jogam fora e depois querem de volta. Deus não é brincadeira, não. Deus não é brincadeira, meus irmãos. Deus dá o dom dele para nós. Deus dá, meus irmãos, o dom. Deus dá, meus irmãos, da sua graça. Deus dá do seu Espírito Santo na nossa vida. Deus derrama sobre nós o seu Espírito Santo. Aí nós pegamos, irmãos, não damos valor àquilo que é algo tão tremendo, o dom de Deus, sim ou não? O Espírito Santo é algo tão maravilhoso, irmãos. Me mostra algo mais maravilhoso, mais gostoso do que o Espírito Santo de Deus. Me mostra o que é melhor do que o dom do Espírito Santo. O dom de cura, o dom de línguas estranhas, o dom de maravilhas, o dom de revelação. O que tem melhor do que isso, irmãos, nesta vida? Não existe nada, 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 nada. E tem irmãos que pedem e Deus dá. Depois que Deus dá, ele pega, meus irmãos, e faz uma brincadeira, diz: não quero mais não, eu vou voltar para o mundo. Daqui a pouco ele está na igreja de novo chorando e diz: meu Deus, me dá de novo, me dá. Irmão, Deus não pode confiar assim numa pessoa que não é firme. Deus manda confiar a homens fiéis. Amém? Eu pergunto: como está o nosso coração aqui hoje? Como está o nosso coração aqui agora? Está rasgado para Deus? A Bíblia diz que Deus falou uma certa feita para o povo que não era para eles rasgar as vestes, não, mas era para eles rasgarem o coração. Irmãos, eles se arrependiam em sacos de cinzas e rasgavam as suas vestes. Mas um dia Deus falou: para de rasgar as vestes. Toda vez que você se arrepende, você senta num saco de cinza e rasga as vestes. Agora para de rasgar as vestes. Agora eu quero que vocês rasguem o coração. Aleluia. Agora eu quero que vocês rasguem o coração. Rasgar as vestes é muito fácil.
Rasgar as vestiduras é muito fácil, mas agora rasgue o coração. Rasgue o teu coração diante de Deus, irmãos. Rasgue o teu coração diante de Deus, irmãos. Rasgue, ouvinte, o teu coração. Ore, canta, lavaia. Rasgue o teu coração e diga: Senhor, eis-me aqui me humilhando diante do Senhor. De que maneira que você vai rasgar o teu coração? Tem irmãos que pensam: como é que eu vou rasgar o meu coração? Eu vou pegar uma faca e vou enfiar e vou abrir meu coração? Não, não é assim que Deus quer. Aleluia! Deus quer que você rasgue o teu coração com humildade, com obediência, com sinceridade, com jejum, com oração, com a santificação. Glória a Deus! Alabado e canta lavaia. Deus quer que você rasgue o teu coração através da santificação, através da oração, através da tua perseverança, da tua santidade. Deus quer isso, da tua obediência, do teu temor. Aleluia! Oh, glória a Deus! Alabado orianda labaia. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Não será confundido. Dá glória a Deus, Senhor! Levantem as mãos para os céus. Grita comigo: meu Deus, meu Pai, não me deixe ser confundido pelas falsas doutrinas, pelos falsos pregadores, pelos falsos ensinamentos. Mas abre o meu coração agora para a tua palavra, que é a verdade, entrar no meu coração. Dai glória a Deus, igreja. Pai celeste, ó Pai de amor, seja comigo, ó Pai bendito, não me desampare, no Senhor me refugio, ó vem me ajudar, vem me ajudar, ó vem me ajudar, não me deixe cair em tentação, ó me livre e me dê sua mão, ó vem me ajudar, ó vem me ajudar, não me deixe cair em tentação, ó me livre e me dê sua mão. Eu imploro, estenda suas mãos, segure bem as minhas, não me deixe sozinha, o caminho é longo e eu quero prosseguir, ó Deus.
ó, me livre e me dê sua mão. Ó, vem me ajudar, vem me ajudar, ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação, ó, me livre e me dê sua mão, ó, vem me ajudar. Eterno Deus, poderoso na terra, no céu, no mar, do universo és o criado, imenso é o teu amor, tua força é sem igual. No deserto fizeste água jorrar e do céu mandaste maná. Envia os teus anjos pra teu povo, Senhor, do mal livrar. Do mal livrar. Te adoramos, te adoramos, nosso Deus, nosso Aos Romanos, capítulo 10, versículo, digo melhor, irmãos. Dai glória a Deus, igreja. Versículo 11. Romanos, capítulo 10, somente o versículo 11. Quem tem a Bíblia diz amém. Está gostoso o culto, hein? Oração é renovação na vida espiritual. Quem tem a Bíblia diz amém. Então aqueles que têm a Bíblia de pé, em reverência à palavra de Deus, diz assim, irmãos, Romanos, capítulo 10, verso 11. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crer não será confundido. Eu quero ouvir essa igreja aqui bater aquela salva de palmas bem forte. Se é que esse povo aqui é pentecostal, se esse povo aqui é pentecostal, glorifica a Deus também.
não será confundido. Mas parece que esses que estão confundidos dentro da igreja, sem saber, meus irmãos, cultuar, sem saber glorificar a Deus, sem saber dar uma salva de palmas pentecostal,